Olá, gente! Paz e graça para todos. Professor Jairo por aqui, passando para, mais uma vez, comentar aqui, fazer uma análise dessa nossa lição. Estamos na lição de número 12, trabalhamos esse terceiro trimestre aí na perspectiva dos análises dessas lições. Estamos tratando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. E dentro dessa proposta, estamos analisando as sutilezas desse ataque. E nessa lição número 12 não será diferente. Nós iremos comentar aqui, analisar a natureza desta espiritualidade holística. Então, essa lição número 12, nós iremos tratar aqui dessa temática que tem por título A Sutileza da Espiritualidade Holística. Esse nome holística aqui, acredito que para alguns soa como um nome estranho, né, na verdade, mas todavia muda-se a roupagem, mas a proposta ainda continua sendo a mesma. E nós iremos tratar nessa lição desta sutileza. Quando eu falo tratar, eu falo aqui de maneira uma síntese desse assunto, abordando os pontos que nós julgamos ser pontos mais relevantes para fomentar em nossos alunos, né, que eles venham ter um despertamento para a maior sala teológica, qual eu considero que é a escola bíblica dominical. Se na sua igreja você não valoriza a escola bíblica dominical, você está levando ou está fazendo com que a sua igreja seja uma igreja ainda mais enfraquecida. Pois a escola bíblica dominical é uma extensão da sala teológica para levar conhecimento a todos daquela congregação, daquela igreja. Então eu julgo ser muito importante, muito necessário, o cristão fazer parte da escola bíblica dominical. É ali que ele aprende, é ali que ele avança, é ali que ele cresce na graça, como também em conhecimento. Queridos, você que ainda não é inscrito em nosso canal e deseja fazer parte da família sacerdote, tá? É muito fácil, só você que está aqui me ouvindo e aí na expressão onde está aí no YouTube a inscrição, você se inscreve, faz parte, tá bom? Comenta, seu comentário é de muita importância para que a gente possa perceber o quanto nós estamos sendo útil dentro dessa perspectiva que nós estamos abordando. Então você curte, comenta, eu fico agradecido pelo seu engajamento no nosso canal. Eu tenho recebido diversos comentários, né, de agradecimento pelo que Deus está fazendo, está operando nessa nossa proposta. E para mim é gratificante. Toda a glória, todo louvor, toda adoração é exclusivamente para Deus. Nós só somos canais de bênção para o enriquecimento espiritual dos nossos irmãos. Bem, queridos, você que está me acompanhando através do seu tablet, do seu smartphone, do seu notebook, você que está me acompanhando aí no seu rádio ou aonde esteja nos acompanhando e tem possibilidade de você ter em mão um papel, uma caneta para anotar alguma coisa que julgam ser importante, acredito que será muito útil. Bem, nesta lição de número 12, que nós iremos aqui abordar, o texto áureo diz assim: disse-lhe Jesus. Quem está dizendo é Jesus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está escrito essa declaração em João capítulo 14,
versículo 6. A verdade prática, que é o resumão da nossa lição, ela está aqui aclarada. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. É um resumo da nossa lição. Então, qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada na pessoa de Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, há um alerta, há uma advertência, deve ser rejeitada. Bem, a leitura bíblica em classe desta lição está no livro de João, capítulo 14, versículo 4 ao 6. Nosso comentarista aborda só 3 versículos. Eu julgo necessário nós fazermos a leitura. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Jesus olha para Tomé e responde, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém, essa expressão ninguém está tirando a possibilidade, está arrancando qualquer possibilidade, tirando toda ação. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, deixe isso muito claro para os seus alunos, a expressão ninguém, grandes, pequenos, ninguém, reis ou hebreus, ninguém vem ao Pai senão por ele. É uma verdade explícita que está no texto. Bem, a nossa introdução, eu fiz uma introdução um pouco mais longa, mas acredito que será necessário essa introdução, que eu julgo ser também necessária. Nesta lição, estudaremos sobre uma nova forma de espiritualidade, chamado de holismo. Na verdade, esse movimento é uma nova roupagem do panteísmo. Então, deixe muito claro que esse novo movimento espiritual é só mais uma roupagem do panteísmo. Tá? É importante ressaltar que esse movimento nega 4 fatores importantes do cristianismo. Esse movimento nega 4 fatores importantes do cristianismo. Então tem 4 fatores importantíssimos que esse movimento nega, que são fatores importantíssimos do cristianismo. Então, a gente vai observar aí, mas eu falo do cristianismo autêntico, tá? Porque hoje a gente percebe que há uma infinidade de religiosos cristãos que julgam ser cristão, só que a gente percebe que às vezes não são cristãos autênticos, genuínos. Então eu friso aqui esses 4 fatores, tá? Do cristianismo autêntico. O primeiro fator é que eles julgam não há um Deus pessoal. Não há um Deus pessoal. O segundo fator que eles julgam não há verdade absoluta. Terceiro fator, o pecado não existe. E o quarto e último fator, Cristo não existe como seu salvador pessoal. Então são 4 linhas que eles, de maneira sutil, vai tentando minar e desfazer a proposta do cristianismo. Primeiro,
a negacionalidade de um Deus, a existência do pecado. Então eles caminham nessa direção. A verdade não julgam, eles não dizem que há uma verdade absoluta, ou seja, todo mundo tem a sua verdade. E o quarto ponto, eles negam também Cristo como Salvador, como um caminho, né? Então a gente vai observar aí esses 4 pontos que esse movimento ele vem trabalhando contra o cristianismo de maneira sutil. Por isso que é uma sutileza desse movimento que vem aí engranjando bem. Ressalta aos irmãos que esse movimento não é de agora. Ele só muda a nomenclatura, porém não é de agora esse movimento. Esse movimento é bem antes de Cristo, tal, na era platônica, então é um movimento muito antes. Bem, só que esse movimento ganha força agora 2 décadas para trás, que ele vem ganhando mais força, vem crescendo, né, e vem ganhando espaço até mesmo em um segmento evangélico. Ele vem ganhando espaço. Só que a gente, nesta aula, a proposta é despertar os irmãos sobre esse movimento, essa sutileza e, de alguma maneira, sanar aqueles que estão sendo afetados direto ou indiretamente por esse movimento que, ora, vai contra os princípios e contra a nossa fé cristã. Nesse primeiro bloco, falaremos sobre o fenômeno religioso. Nesse primeiro bloco, nós iremos falar aqui do fenômeno religioso. Ou seja, esse fenômeno religioso ele busca o sagrado. Também, ao buscar o sagrado, a gente vai observar aqui que essa proposta, esse fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Esse fenômeno religioso está presente na raça humana como um todo. Como? A busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana de possuir um objeto de adoração. Analisaremos aqui que a busca do sagrado não surgiu de agora. Tá? A busca do sagrado é uma necessidade humana. E por ser uma necessidade humana, eles buscam um objeto de adoração. Nesse ponto, a passagem bíblica em Atos capítulo 17, versículo 22, quando chega ali, Paulo chega em Atenas e vê um monte de altares, tem mais altares do que pessoas em si andando, circulando na rua. Então, nessa perspectiva, né, ali de uma busca por um sagrado, por um objeto de adoração, por um Deus em qual possa estar adorando. Então a gente percebe, surge aqui, a gente vai resume-se muito bem, essa carência espiritual. A passagem de Atos, capítulo 17, resume muito bem essa necessidade espiritual. Então a gente percebe como a raça humana busca um objeto de adoração. Por isso que a gente analisa aqui o anseio de preencher o mais profundo da alma. Há um anseio aqui de preencher o mais profundo da alma. Aqui eu abro parênteses para o homem foi criado por Deus. Aí quando perde esse contato com o seu Criador, há um vazio e é neste momento de carência que o diabo vem para enganá-lo. É nesse momento de carência, da busca pelo sagrado, da necessidade de um objeto de adoração, que o diabo vem com a proposta de enganar. A gente vai analisar esse ponto aqui olhando Mateus capítulo 4, versículo 9. É uma síntese. Só estou dando caminhos para que a gente possa construir. Então, Mateus 4,9 diz que
Jesus estava no deserto e teve fome, teve sede. Naquele momento de fome e sede, o diabo se apresenta com propostas. E uma das propostas, no 4, versículo 9, é de Jesus adorar a ele. E ele daria todo aquele reino, se prostrado o adorasse. Então, Satanás vê naquele momento uma oportunidade, um objeto, ele se coloca como um objeto de adoração para Cristo. Só que, faço aqui uma ressalva, nesta passagem, Jesus está com fome, não com carência de Deus. Ele está com fome, mas não com carência de um Deus todo-poderoso. Então a gente observa que no meio das carências espiritual, da falta, da lacuna, da ausência de Deus, o diabo se apresenta com proposta de um objeto de adoração e as pessoas, enfim, devido a essa carência, eles entram, vereda por esses caminhos, achando que está fazendo às vezes o certo. E quando na verdade são pessoas que estão sendo enganadas pelo nosso adversário, por Satanás. Então, a gente analisa nessa perspectiva, né, o fenômeno religioso, a gente percebe que é uma busca pelo sagrado, é um vazio, é uma carência na raça humana, e eles precisam de um objeto de adoração para que eles possam ali direcionar a sua fé, a sua crença. E nessa perspectiva, Satanás se apresenta como colocando objetos, colocando mecanismo para que eles possam, então, direcionar a sua adoração. Quando, na verdade, Satanás o engana. Dito desta maneira, o primeiro ponto aqui, eu acho que está muito claro para os irmãos, muito claro para vocês, que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta videoaula, está muito claro que, nesse primeiro ponto, né, o fenômeno religioso aqui, todos nós que viemos de Deus, que saímos de Deus, recebemos de Deus, então temos uma necessidade na alma, há uma carência na alma. E essa carência que Satanás se apresenta aí, coloca os seus objetivos e as suas propostas de adoração. Bem, nesse segundo ponto da nossa lição, no segundo bloco, a gente vai analisar aqui a espiritualidade humana e a sua necessidade de expressão. Por que, prezados alunos, professores da escola dominical, por que há uma necessidade de expressão, de expressar a espiritualidade? Então, por que há uma necessidade de se expressar a espiritualidade humana? Por que é uma necessidade? A gente vai analisar dentro dessa proposta, como nós já aqui falamos no primeiro ponto. Como falamos, o ser humano é religioso por natureza. Essa é a proposta. O ser humano é religioso por natureza. Olhando no paganismo do Antigo Testamento, aonde encontraremos diversas formas pagãs de culto. Olhando para o Antigo Testamento, a gente vê diversas formas de culto, né? Diversas maneiras como eles cultuavam dentro do paganismo. A gente vai observar aí, o tempo passou e veio o misticismo oriental. Nesse misticismo oriental, com a mesma proposta, porém, nesse misticismo oriental, com a mesma proposta de paganismo, de devoção, de expressar a espiritualidade humana, com a mesma proposta, porém, entretanto, com a roupagem diferente. Com uma roupagem diferente, porém as propostas são todas as mesmas. Bem, como nós podemos ver, o hinduísmo, o budismo, né,
conhecido como a elite cultural, sobre a visão sistêmica da vida. A gente analisa isso aí, já o budismo, o panteísmo, o hinduísmo, tudo eles analisam dentro de uma visão. E qual é a visão? Da elite cultural, de uma visão sistêmica da vida. Ou seja, eles olham para a mãe natureza, para a mãe terra, para o cosmo. Então eles olham para essa dimensão e dentro dessa proposta eles buscam a expressão de uma espiritualidade, uma devoção da sua espiritualidade para essa direção. Então, por que há uma necessidade? Como falamos, porque, o homem é religioso por natureza. Você percebe que o índio é religioso. Ele busca nas folhas, busca não sei na onde, busca no sol, busca nas estrelas. Essa ideia de religioso. A gente vê, enfim, o homem é religioso. E a gente percebe que isso não é de agora, não é de hoje, não é desse século. Já vem, nasceu na proposta de natureza. Então ele traz isso consigo. Então por isso que há uma necessidade de expressar a espiritualidade humana. Por isso que é uma necessidade. E é nessa necessidade que surgem esses diversos movimentos para que o homem vá e pratique tal ato de adoração ao sol, à lua, às estrelas, ao universo, enfim, dentro dessa visão. Bem, o terceiro ponto da nossa lição, que nós iremos aqui abordar, esse terceiro ponto, qual é o fundamento da espiritualidade holística? Qual é o fundamento? Por que eles... qual é a proposta? O fundamento, a gente percebe que é o mesmo fundamento do panteísmo. Tá? É o mesmo fundamento. Só que aí, qual é o fundamento dessa espiritualidade holística e quais os pontos que divergem com o cristianismo? Quais são os pontos que divergem do cristianismo? Porque nós olhamos para essa proposta holística e vemos como um movimento que vai contrário, divergente ao cristianismo autêntico. Por 4 pontos que aqui nós julgamos que esse movimento vai contra o cristianismo autêntico. 4 pontos. Primeiro, eles não acreditam. Não há um Deus pessoal. Nós falamos em lições passadas sobre um Deus pessoal que se revela. Inclusive colocamos a ideia de Abraão, quando Deus se revela para Abraão, uma revelação pessoal, um Deus pessoal que se revela, que se permite ser conhecido, pessoalmente. Então, a gente analisa aqui que as divergências que nós temos, entre outras, 4 delas são notórias. Como eles julgam não há um Deus pessoal. No segundo, não há uma verdade absoluta. Eles não acreditam em uma verdade absoluta. E Cristo lá vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade. Então, Cristo é a verdade absoluta. E eles não acreditam que Cristo é a verdade absoluta. Eles não veem desta maneira. Eles acreditam que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua ideia. Cada um tem o seu facto. Tá? Então, terceiro, não precisa de no terceiro ponto que eles vão observar, ele nega a existência do pecado. Ou seja, eles negam que o pecado existe. Eles não acreditam na força do pecado, eles não creem no pecado, eles não creem que o homem está inclinado para o pecado, eles não creem no pecado original. Então, negar o pecado original, aí parte para o 4º ponto,
é negar a existência de um Salvador, de alguém que lhe salve desse pecado, dessa situação. Então, logo, eles não acreditam na remissão dos pecados, não acreditam em Cristo. Negam a Cristo. Então, a gente percebe que é uma adoração, é uma maneira de adoração, é um movimento, é um caminho que eles estão tomando, né, essa proposta holística aqui, que vai contra a Bíblia. Contra a Bíblia. E se você está andando nesse caminho, se você está indo por esse caminho, você está indo contra os pilares da Bíblia. Então perceba que esse caminho está indo contra, porque na ideia, só para que os irmãos percebam, essa ideia holística aqui não é da agora. A ideia holística, ela foi deturbada nesses 2 séculos passados aí, para levar a pessoa a esse ponto que chegamos. Só que a ideia aqui, né, a ideia holística era ver o universo, era estudar o universo, era essa situação. Só que eles tomaram agora a proposta, caminhou, e aí distorce, e aí implanta esses 4 pilares aqui, ou 4 pontos que eu coloquei. Sei que tem mais, mas esses 4 eu acho julgo necessário para nós perceber, desconstruir, desfazer desta sutileza de Satanás. Né? Bem, na visão holística, tudo é Deus. Ou seja, na visão holística, tudo é Deus. Ou seja, não há um Deus pessoal que se revele, nenhum Salvador. Para os adeptos dessa crença, é tudo uma mesma força cósmica do universo. Então, para eles, é tudo uma mesma coisa, é uma força cósmica do universo. Eles analisam dessa natureza. Então, a gente percebe aqui, dentro dessa proposta, o negacionismo de um Deus pessoal, o negacionismo que existe o pecado. Então, queridos, aqui eles vão estar indo de encontro, pelo menos 4 doutrinas essenciais. Primeiro, a doutrina de Deus, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação e a bibliologia, a doutrina bíblica, a bibliologia, fora a heresiologia, né, entre outros aqui que a gente podia aqui analisar. Então ele vai de contra essas doutrinas bíblicas. Então a gente percebe que é uma sutileza, todavia escancaradamente prejudicial a quem de fato quer seguir a Cristo, quer adorar o verdadeiro Deus. Né? A gente percebe aqui de maneira, vou usar um termo aqui chulo, de maneira descaradamente, né, essa expressão holística. Que nada mais é essa expressão holística. O que quer dizer a expressão holística? Todo, completo. Né? Essa expressão holística nada mais que isso. Todo, completo. Ou seja, é a ideia do universo todo. Tá? Então é essa a ideia. Então eles olham para o universo e eles vê Deus em tudo. Né? Vê Deus em todas as coisas. Então, dentro dessa proposta. E aí não julga a um Deus ali pessoal. Né? Não um Deus pessoal. Que é um perigo dentro desse caminho que eles triam. É um perigo muito grande. Né? Negar a existência de Deus e negar a existência do pecado. É isso que o diabo quer aqui. Não acredite que haja pecado. Para a pessoa viver como quer, fazer o que quer, tá? Não está aí nem ligar para o pecado. Por quê? Porque a pessoa que não nega, não acredita na força do pecado, a pessoa que vai viver aí uma vida de qualquer maneira, né, sem negar esse pecado, fazendo dessas pessoas o seu próprio Deus. Seu próprio Deus. É essa a ideia. Eles levam a ser o seu próprio Deus, seus próprios deuses. Então a gente vai analisamos nessa perspectiva e a gente percebe o perigo
desta situação. Por quê? Porque a ideia aqui holística também é da elite cultural, é de eles olhar para a natureza, a mãe natureza, e cultuar a mãe natureza, cultuar a mãe terra, cultuar o universo. Né? Então essas a proposta deles, negando a existência de Deus e a do pecado. Bem, só para que você fique claro e você tenha na sua sala um subsídio para se aprofundar mais, eu tenho aqui em mãos esse conteúdo, esse material que eu acho importantíssimo aqui. Teologia Sistemática, da CPAD. Aqui nós temos as ferramentas necessárias para combater esse movimento, né? Esse movimento que vem ganhando força, infelizmente, por apresentar uma forma de espiritualidade, onde você fica em contato com a natureza, em paz com o universo. Então a gente vai ver essas coisas aí. Bem, no quarto e último ponto aqui da nossa lição, nesse último ponto que nós iremos abordar, a gente vai perceber aqui, a espiritualidade holística e a Bíblia. A espiritualidade holística e a Bíblia. Então, nesse quarto e último ponto da nossa lição, nesse último bloco, vejamos que para esse movimento ou segmento, o pecado não é um problema. O pecado não é um problema. Amados, o pecado sempre foi um problema. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e a certeza que o pecado entrou é que a morte também passou a reinar. Então, todos pecados e destituídos foram da glória de Deus. Aí vem Paulo e diz, o salário do pecado é a morte. Então, a certeza que a raça humana está debaixo do pecado é a certeza que todos nós iremos morrer um dia. E aí, julgar, dizer que o pecado não é um problema, que o pecado não existe, que o pecado ali não é um problema, vocês estão de brincadeira com o Evangelho, estão de brincadeira com a Bíblia Sagrada. Podemos chegar, e como o pecado não é um problema, eles então pontuam que podemos chegar a Deus, orar, rezar, cultuar, sem precisar de um intermediário. Como o pecado não é um problema, então podemos chegar a Deus sem precisar de um intermediário. Ou seja, qual é a ideia? Sem precisar de Cristo, porque Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. E eu acho até interessante que o jogador do Flamengo, Pedro, depois que ele faz um gol nas partidas qual ele joga, ele fala em libras e alguns não sabiam ali decifrar e ficavam, o que é que ele está dizendo? Até então que eles conseguiram entender o que é que Pedro fazia em libras depois que praticava um gol. Ele fazia... Ele fala em libras, dizendo que Cristo, Cristo é o caminho, a verdade, e a vida. Ele dizia que Cristo era o caminho e a vida. Então aí, só que aí ele se reverenciava, a formação de reverenciar a esse Cristo. Só que aqui a gente percebe que esse segmento, eles não acreditam que Cristo é o caminho, é o mediador entre Deus e os homens. Eles não levam em consideração isso. Eles dizem que eles podem chegar, orar a qualquer divindade, a qualquer coisa, a qualquer ser, tal, e fazer. Para esse segmento, o homem é o seu próprio Deus. Não? Então, para esse segmento, ele diz o homem é o seu próprio Deus. Ele chega lá, ele se prostra ali. Se ele é um próprio Deus, é algo que a gente fica assim sem saber. Porque para esse segmento, ele diz que eles querem a espiritualidade, porém, eles julgam ser também os seus próprios deuses. A gente não dá para entender.
como é que a gente vai entender? Não dá para entender. Não dá para entender a contradição desse movimento. Contraditório demais. Né? O homem é o seu próprio Deus e ignora o pecado, logo ignora a punição eterna. Ignorando o pecado, eles também ignoram que é uma punição eterna. Ou seja, todos sabem que o salário do pecado é a morte. Né? É a morte. Então, só que morreu, segue-se o juízo. Haverá um juízo. Bem, e aí nós teremos que prestar uma conta diante de um tribunal. E aí vai a ideia da punição eterna. Então eles, como nos julgam ter ou que o pecado é um problema, ele também julga que não há uma punição eterna. E é isso que o diabo quer, fazer você entender que não há uma punição eterna. Que esse negócio de Cristo vai voltar, vai buscar a igreja, vai ter o tribunal, vai ter o grande trono branco, isso é tudo coisa. Eles querem pensar dessa maneira. Só que, faço aqui uma ressalva, há uma punição eterna. Há um caminho. Há uma vida eterna. E eu vou ser muito claro. Onde você quer passar a sua vida eterna? Com Cristo ou longe de Cristo? Eu escolhi passar a vida eterna com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Bem, você que ainda não está até aqui conosco e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá bom? Para mim será uma alegria, um prazer tê-lo na nossa família sacerdote, fazendo parte desse conteúdo que eu estou sempre disponibilizando para a edificação dos irmãos. Lembrando os irmãos que estamos na lição 12 e agora, se Deus permitir, chegaremos à lição de número 13 e finalizaremos aqui para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, em nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus.